Bom dia, bom dia! Vamos para mais um devocional hoje. E eu queria falar com vocês hoje sobre o tema Criando Filhos para a Glória de Deus. E o texto que eu quero compartilhar hoje está em Atos 2, a partir do versículo 37. Está falando aqui do discurso de Pedro. Vamos fazer a leitura junto então. Ouvindo ele estas coisas, compungiu-se-lhe o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras de testemunho, exortava-os, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhes aceitaram a palavra foram batizados, havendo acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Mas o versículo que eu quero frisar aqui é o versículo 39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Nós precisamos criar os nossos filhos para a glória de Deus, entendendo que os nossos filhos não são nossos, mas são a missão que o Senhor nos entregou. Os nossos filhos são do Senhor. Nós criamos eles para o Senhor, tendo em mente que um dia devolveremos eles para o Senhor. Porque a promessa do Espírito do Senhor e do Reino Celestial é para nós, para os nossos filhos, para os que estão longe, resumidamente, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Então nós temos que orar pelos nossos filhos e crendo que o Senhor Deus chamará eles. Em Deuteronômio 6 diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também as atarás como sinal em tuas mãos, e te serás por frontal entre os olhos, e escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Vamos repetir o 7. Tu inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Ou seja, nós temos que ensinar os nossos filhos todo momento. Educação se resume no conhecimento do Senhor. Se educação é conhecer a verdade, então essa verdade é Cristo. Nós precisamos ensinar e educar os nossos filhos numa educação cristã, o tempo todo, em todos os momentos que estamos juntos com Ele. Devemos ensinar em casa, andando, ao deitar, ao levantar, deixando de exemplo. Também em Provérbios 13, no versículo 24, diz assim: O que retém a vara aborrece o filho, mas o que ama cedo o disciplina. O mundo, pessoal, tá de mãos abertas para os nossos filhos, só esperando a gente dar de graça para eles. E a missão que o Senhor nos deu, nós não podemos negligenciar essa missão, nós não podemos abandonar essa missão. Então, nós devemos criar o filho nos caminhos do Senhor. Provérbios também diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se educar os filhos, é ensinar os filhos a saber
para serem sábios, para saberem, então nós precisamos ensinar os nossos filhos a temer ao Senhor e a conhecer a esse Deus a quem servimos. E assim que passe dos filhos para os filhos, que nós venhamos ver os nossos netos servindo ao Senhor. Essa é a vontade dele, que nós ensinemos os nossos filhos e que a próxima geração conheça o Senhor. Nós precisamos educar os nossos filhos com método bíblico. Não existe outro livro, o principal, a base da disciplina da educação, da criação dos filhos, da família, da sociedade, do mundo, tem que ser, deve ser, e é a Bíblia. Como vocês podem ver também de exemplo, que as leis que regem os demais países, o nosso, são baseadas na Bíblia. E nós precisamos ensinar o nosso filho no caminho do Senhor. Ensina teu filho no caminho e ainda que cresça, ele não se desviará dele. Não está na nossa mão o nosso filho se converter, né? Isso é quem o Senhor chamou, quem o Senhor escolheu, quem o Senhor predestinou. Mas é nossa obrigação ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Ensinar no caminho, ou seja, andando do lado com os nossos filhos. Foi preciso muita propaganda para mudar a mente da mulher, mas não era assim antes, né? Não foi assim sempre. E como deve ser, deveria ser a nossa pergunta, como deve ser? Quem melhor a ensinar os filhos a temer ao Senhor e a conhecer o Senhor do que os pais? Quem melhor para educar os filhos do que os pais? Então, que hoje nós venhamos educar os nossos filhos e ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar, que nós não venhamos esquecer desse chamado do Senhor na nossa vida. Vou fazer uma oração agora por você, pela sua família, pelos seus filhos, pelo o meu filho, e que o Senhor possa estar nos abençoando nessa missão de ensinar, de educar os nossos filhos, de criar os nossos filhos para a glória de Deus. Pai Santo, te damos graças por mais um devocional, por mais uma oportunidade de servir ao Senhor, de estar com o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, que o Teu Espírito nos conduza na criação dos nossos filhos, que ao longo da vida deles eles cresçam conhecendo a Ti como o único Senhor e Deus verdadeiro, e que o Senhor salve a vida dos nossos filhos, que o Senhor faça dos nossos filhos eleitos, chamados do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Conduze-nos, Pai, no comportamento, no falar, nas escolhas, a criar os nossos filhos para a glória do Senhor. Age em nós, trabalhe em nós, que o Teu Espírito nos transforme, melhore as nossas qualidades, para que nós venhamos proporcionar o melhor de nós para os nossos filhos, ó Deus. Que a nossa vida, que a nossa casa, o nosso lar, sejam para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Espero que você tenha gostado, espero que seja edificante para a sua vida. Me conta nos comentários se está gostando, se está bom. Não se esqueça também de se inscrever no canal, porque é o que ajuda o canal a crescer, de deixar o seu like. É a forma de nos ajudar a continuar com esse projeto, com esse canal, para que muitas pessoas conheçam o Senhor.